Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola dominical de hoje. Muito bom reunir com a igreja mais uma vez, né? Fico pensando, Jesus está voltando. Será hoje? Será que a gente vai estar aqui domingo que vem mais uma vez? Ou será que esse será o último domingo? Nós vamos reunir depois só na glória com Jesus, né? Boa noite. Então vamos aproveitar ao máximo esse domingo, irmãos. Pode ser que não tenhamos outro domingo para reunir. Pode ser que semana que vem a gente já está na glória com o Senhor Jesus, né? Então, dando início então à nossa escola dominical de hoje, ok? Nós vamos fazer uma breve recapitulação, tá? Domingo passado nós tratamos capítulo 16 do livro de Atos, né? Nós estudamos a continuação, né, da segunda viagem missionária, ou seja, a continuação do trabalho evangelístico de Paulo. Quer dizer, ele partiu com Silas para a segunda viagem missionária, né? Nós aprendemos que ele saiu ali da cidade de Antioquia, da Síria, né? Atravessando as províncias da Síria e da Cilícia, até chegar às cidades de Derbe e de Listra, né? Visitando as igrejas e transmitindo às igrejas as decisões que foram tomadas no Concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15, né? É muito possível, muito provável, né? Porque ele falou que ele ia revisitar as igrejas que ele tinha fundado, né? É muito possível que ele tenha passado por Icônio e Antioquia, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas é possível, né? Encorajando as igrejas. Nós sabemos que ele tentou ir para a Ásia, que é esse setor aqui, né? E tentou também ir para Bitínia, que é esse setor aqui, essa região. Só que a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, né? E aí ele foi parar em qual cidade, irmãos? Troade, né? A cidade bem a oeste, né? O ponto oeste do continente asiático, né? E ali ele atravessou o mar Egeu, né? Eu lembrei o nome do mar, porque todo esse mar é o mar Mediterrâneo, só que essa parte que banha ali entre a Grécia e a Ásia, ele é conhecido como mar Egeu, né? Então ele atravessou o mar Egeu, passou pela ilha de Samotrácia, depois chegou na cidade de Neápolis e finalmente a cidade de Filipos, né? Então ele gasta a maior parte do capítulo 16 falando do que aconteceu em Filipos, né? Então lá em Filipos, eles procuraram um lugar fora da cidade, não foi isso? Junto ao rio, num sábado, onde parecia haver um lugar de oração, não é isso? E ali ele começou a pregar o evangelho. Uma mulher, a Bíblia fala que uma mulher se converteu. Qual é o nome dessa mulher? Lídia, não é? Então, num outro dia, eles voltaram para aquele mesmo local e Paulo curou, né? Ele expulsou um demônio de uma jovem. Com isso, ele e Silas foram presos, não é? E açoitados. E na prisão, pregaram o evangelho para o carcereiro e para a família do carcereiro, onde Deus fez um milagre ali num terremoto e abriram-se as cadeias, né? E aquele carcereiro se converteu com a sua família, foram batizados, né? E se uniram com aqueles que se converteram em Filipos, a família de Lídia, né? Também. Então hoje nós vamos passar para o capítulo 17. Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá. Eu vou fazer a leitura do capítulo 17. Amém? Achamos? Capítulo 17 de Atos. Vamos lá. Um capítulo curto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a
Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Versículo 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uau, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar? Querido Deus, a palavra pertence ao Senhor, não a mim, não a nós, Senhor, é a tua palavra que lemos, Deus, neste exato momento. E queremos, Deus, pedir, clamar, suplicar a tua graça sobre nós, Deus, para compreendermos verdades da sua palavra contidas nesse capítulo. Verdades centrais, querido Deus, e aplicá-las, Deus, às nossas vidas. Faz isso, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, é o meu clamor. Amém. Queridos irmãos, capítulo 17 dá então continuidade à segunda viagem missionária que teve início no capítulo 16, tá? Então, quando eles deixaram a cidade de Filipos, por onde eles passaram? O que começa aí o capítulo 17 falando? Fala que eles passaram por duas cidades. Anfípolis, está meio pequeno o mapa ali, mas lá em cima. Anfípolis e Apolônia. E chegaram finalmente em Tessalônica. Tá. De Filipenses a Anfípolis, mais ou menos uns 50 quilômetros. De Anfípolis a Apolônia, mais ou menos uns 45 quilômetros. De Apolônia até Tessalônica, mais ou menos uns 60 quilômetros. Então, talvez foi a pausa do descanso, né, da pernoite, e ele seguiu viagem até chegar em Tessalônica. Ok? Tessalônica, irmãos, era a maior cidade dessa província da Macedônia, era a capital de toda essa região chamada Macedônia. Mesmo Filipos sendo uma colônia romana, né? Mas Tessalônica era a capital dessa região chamada Macedônia, ok? Era a cidade principal ali. Pergunta: que local ou qual local Paulo usou em Tessalônica para pregar o evangelho? A gente acha isso aonde? No versículo 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma... Olha que interessante, irmãos. Eu já tinha falado isso para vocês nos capítulos anteriores, né? Paulo, versículo 2, segundo o seu costume, foi procurá-los. Paulo sempre dava prioridade para pregar a palavra primeiro na sinagoga, ou primeiro aos judeus, depois aos gentios, né? Jesus ensinou isso nos evangelhos, né? Lembra quando ele curou aquela mulher Ciro Fenícia, né? Ele falou: não é bom lançar o pão
né, aos cachorrinhos, não é? Ela falou, não, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Porque Jesus estava querendo dizer o seguinte, os filhos têm prioridade, né? E no caso ele estava se referindo aos judeus. Os judeus têm prioridade a ouvir o evangelho, né? Mas os gentios também ouviram o evangelho. Mas só para deixar claro, quando Paulo falou na primeira viagem missionária, ele falou, olha, vocês não querem ouvir? Então eu vou para os gentios. Que eu citei naquela aula, foi nessa cidade específica, naquele caso, naquele momento. Porque o hábito dele sempre foi pregar primeiro aos judeus, ok? Por ser o povo escolhido, o povo de Abraão, né, o povo da aliança com Deus. Então, ele sempre chegava primeiro aos judeus, né? Quanto tempo a Bíblia fala? Então, qual local? Ele usou a sinagoga dos judeus. Quanto tempo a Bíblia diz que ele usou a sinagoga dos judeus para pregar? 3 sábados seguidos, não é isso? Diz aí o versículo 2. Por 3 sábados arrazoou com eles. Aí não fala que são sábados seguidos, desculpa, mas por 3 sábados ele arrazoou. O que é arrazoar? Ele discutiu, ele debateu a palavra de Deus com eles. Ele pregou ousadamente, né, a palavra de Deus com judeus que conhecem muito bem as escrituras sagradas, né? Então houve um embate ali, um combate, na verdade, né, de ensinos, de doutrina, né? E ele arrazoou com eles por 3 sábados acerca das escrituras. Segundo o versículo 3, meus irmãos, quais eram os assuntos centrais da pregação de Paulo? Pelo menos 2, aí o versículo 3 falam quais são 2 assuntos centrais. A morte e ressurreição de Cristo, esse é o primeiro assunto, né? Olha, a necessidade da morte e da ressurreição de Cristo, diz aí o versículo 3, olha, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E o segundo assunto principal, que Jesus é quem? Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele sobre o qual a lei já falava que viria, né? Então ele pregava basicamente essas 2 coisas. Olha, a necessidade da morte e ressurreição de Jesus, e que Jesus é o Messias de Israel. Jesus, quais eram os assuntos? Jesus como o Messias de Israel, o Cristo, né? Esse é o ponto central, na verdade, né? É o ponto principal do debate de Paulo com os judeus. Jesus é o Messias. Tudo que ele fez e falou comprova isso. As Escrituras comprovam isso, né? Beleza até aí? Perguntas? Dúvidas? Agora, quais foram, irmãos queridos, as consequências boas da pregação de Paulo na cidade de Tessalônica? Versículo 4, o que diz? Isso, lê para mim, Maurício, por gentileza, bem forte, versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucos de mulheres principais. Isso, olha só. Várias pessoas creram. Aí ele discrimina, ele descreve tipos diferentes de pessoas, tá? Então ele fala, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Alguns deles quem? Dos judeus, né? Porque no versículo 4 está se referindo aos judeus. No versículo 3 e 4, arrazoou com eles na sinagoga dos judeus, não é? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. O que são os gregos piedosos? São aqueles que estavam também na sinagoga. São os prosélitos, aqueles que iam à sinagoga ouvir as Escrituras. Porque aqui está falando que ele foi apenas à sinagoga, né? E aí também diz muitas distintas mulheres. Fala, irmão. Paulo chegava e tinha acesso a chegar e pregar na sinagoga. É o seguinte,
A sinagoga, se a pessoa fosse um judeu, né? Um homem judeu, ele tinha uma oportunidade de partilhar alguma coisa, entendeu? Os responsáveis pela sinagoga davam a oportunidade dos homens partilharem alguma coisa, entendeu? Então ele se levantava e aproveitava a oportunidade. É assim que funcionava a sinagoga, ok? É como uma reunião de oração que a gente tem aqui na quarta-feira, que os irmãos têm a oportunidade de levantar e partilhar alguma coisa que Deus fez na sua vida. Só que ele partilhava o quê? Um ensino do Evangelho, né? Não é ele partilhava as profecias bíblicas sendo cumpridas em Cristo. Ele pegava a lei e falava, olha, tudo isso aconteceu em Jesus, né? E aí causava aquele tumulto, né? Porque a maioria ali não entendia ou não concordava com isso. Não é como assim, é um estranho chegando, já vai ensinando. Não, esse era o hábito. Os judeus tinham essa oportunidade de partilhar alguma coisa dentro da sinagoga. O judeu entendia isso que era o irmão dele. Isso. Como se fosse um irmão Né? Isso. E o líder, certamente, tinha o direito de falar, não é isso, não é? E por isso havia esses embates, porque eles discordavam de Paulo. No entanto, não tinha como eles discordar de Paulo, porque Paulo explicava a lei exatamente e aplicava a lei. Então eles ficavam como que sem palavras para discutir com Paulo, né? E às vezes a gente vai ver o que aconteceu em consequência disso, né? As consequências boas. Muitas pessoas se converteram, tanto judeus como gentios, tanto homens quanto mulheres, não é? Muitas pessoas se converteram. Agora a pergunta tem a ver com o que você falou, irmão. Quais foram as consequências ruins da pregação de Paulo em Tessalônica? Os judeus ficaram invejosos. Mais uma vez, né, irmão? Porque isso já aconteceu aonde? Qual cidade? Onde ele foi apedrejado? Listra, né? E foi apedrejado em Listra, né? Então, os judeus invejosos, por quê? Porque eles não conseguiam debater contra Paulo. Eles não conseguiam vencer os argumentos de Paulo, porque na verdade os argumentos eram de Cristo, não eram de Paulo, não é? Argumentos bíblicos, reais, verdadeiros, né? Como eles não conseguiam vencer os argumentos, eles acharam uma forma de prejudicar Paulo. O que eles fizeram? Começaram a perseguir Paulo. Os versículos 5 a 9 falam o quê? O que eles fizeram? Olha, você viu que tem a palavra em malandragem e a palavra turba? Irmãos, aí você pensa assim, nossa, mas esse povo não eram judeus? Como o Arley falou, não eram irmãos? Não eram judeus, o povo de Israel? Mas na hora que mexe na ferida de alguém, aí não tem mais irmão, não é? Não é assim? Eles arrumaram a malandragem e arrumaram a turba para pegar Paulo. Só que Deus protegeu. A igreja protegeu Paulo. Vocês prestaram atenção como a igreja protegeu Paulo, escondeu Paulo, né? Então, as consequências ruins. Alguns judeus invejosos promoveram uma perseguição contra os missionários. Não só Paulo e Silas estavam com ele, né? E Timóteo também estava ali, que a gente vê Timóteo aí também no texto, né? Então eles foram perseguidos, né? Mas claro que Paulo era o principal portador da palavra, o principal pregador, né? Ele era o cabeça, né? Então eles perseguiam mais a Paulo mesmo. E então, não encontrando os missionários, eles prenderam quem, o Carlos? O Jason. Tem gente que fala Jason, né? Tem gente que fala Jason. Eles prenderam o Jason, que diz aí que era um irmão, né? Diz aí que ele tinha que já eram pessoas que se converteram. Se você acompanha comigo, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Então ali já haviam convertidos. Jason possivelmente era um desses convertidos, que abrigou Paulo na casa dele. E aí,
Eles tiveram até que pagar fiança para serem soltos, né? Pagaram uma fiança, diz o texto bíblico. A gente não tem muito detalhe de como é isso, mas eles foram realmente presos. E como não acharam nada contra eles, depois de pagar fiança, soltaram, né? O que fizeram então, irmãos queridos, os missionários, depois de toda essa confusão? Eles foram enviados para Bereia. Isso. Não é? Versículo 10. Não é isso, Carlos? Alguém lê para mim versículo 10, bem forte. Só a primeira parte. Logo durante a noite, os irmãos vieram Paulo e Silas para Bereia. Olha, durante a noite. Não esperaram amanhecer. Porque Paulo corria risco ali naquela cidade. Porque a turba estava atrás dele. A malandragem estava atrás dele. Irmãos, hein? Judeus, hein? Ó, da mesma nação. Né? Foram perseguidos, né? O texto diz que eles mudavam o termo, né? Que fala de outro rei sobre outro rei, que não é o que eles estavam falando, né? Eles pegam mudavam a conversa para fazer com que o povo fosse atrás dele, né? Isso. Porque quando você fala de César, que tem outro rei, aí todo mundo ficava em cima, né? Isso, certinho. Levantaram o boato. Igual aconteceu também em Filipos, não é? Porque Paulo expulsou o demônio daquela jovem, e aí eles acusaram, falaram, não, eles estão pervertendo o mundo aí, ó. Eles estão pregando contra César. Que César? Paulo não falou nada disso. Paulo tirou o demônio porque diz que eles ganhavam dinheiro, aí perderam a esperança de ganhar dinheiro com aquela jovem endemoniada. Aí falaram, nós vamos ter que arrumar um jeito de expulsar esse cara daqui. E arrumaram uma desculpa, um subterfúgio, uma perseguição religiosa que não era o caso de Paulo, né? Paulo não estava causando tumulto nesse sentido, né? É lógico que espiritualmente falando, no mundo espiritual, ele realmente estava causando um tumulto na cidade, né? Porque ele estava levando o evangelho, o Espírito Santo estava usando aquele evangelho e as pessoas estavam se convertendo. Mas não foi isso que eles queriam dizer, né? Quando falaram sobre tumulto, né? Então o que fizeram? Eles foram enviados para a cidade de Bereia. Bereia, irmãos, fica a cerca aí de 60 quilômetros de Tessalônica também, tá? É uma cidade importante, porém não era uma cidade que estava na rota, na estrada real. Ela estava afastada da estrada, né? Mas algo muito interessante aconteceu nessa cidade, queridos irmãos. Ao chegarem em Bereia, que local os missionários usaram para pregar o evangelho? Aonde está escrito isso? Versículo 10, segunda parte, ó. Ali chegados, dirigiram-se a... De novo, não é? De novo. Então, eles usaram a sinagoga dos judeus. Versículo 10. Irmãos, como Lucas descreve os irmãos de Bereia no versículo 11? Mais nobres que os de Tessalônica. O que são pessoas mais nobres, né? As pessoas mais nobres é o seguinte, que eles não eram aqueles judeus cabeça fechada, né? Não, é nisso que eu creio, você pode falar aí, você não vai mudar meu pensamento. Não, eles ouviram atentamente o que Paulo estava dizendo. É claro, o Espírito Santo estava agindo, né? Lógico. Então, os argumentos que Paulo usou da lei, usando Cristo, eles realmente falam, não, ele está certo, não é? Ele está falando tudo de acordo com as Escrituras, né? Eles não se defenderam, não, mas a nossa religião diz isso, não. Eles olharam para a lei, olharam para Cristo, para os argumentos de Paulo, né? Então, esses nobres seriam pessoas abertas às Escrituras, né? Porque diz o seguinte, a continuação do versículo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, interesse, não é? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato. Eles não eram também fantoches, que Paulo falava, eles,
Amém, amém, amém. Fala amém antes da pessoa terminar de falar amém. Não, eles conferiam aonde? Nas Escrituras, para ver se o que Paulo estava falando era realmente a palavra de Deus. Importante, irmãos. Enquanto tem alguém ensinando, você examinar as Escrituras. E se você perceber que tem alguma coisa que não está batendo, peraí, ô professor, ô pastor, mas é o seguinte, aqui o texto da Bíblia não está falando isso, isso, isso e isso. Como é que você me explica isso? Vocês têm esse direito? Vocês têm esse direito? Esse povo de Bereia é um povo muito exemplar para nós hoje, nesse sentido de examinar. Até porque, né, existe um texto do versículo na Bíblia, então, se alguém mentir com você e não traz essa doutrina, não recebais então. Para você não receber, você precisa conhecer. Claro. Então, para conhecer, tem que examinar. Então, ontem eu... Sei não. É. O Air faz assim. Irmãos, às vezes a gente se acovarda, entendeu? É lógico que às vezes tem coisas que que você pode conversar depois com a pessoa, que foi uma coisa assim, né? Uma palavra que foi dita errada, não é uma coisa significativa, né? Mas se é um ensino equivocado, errado das Escrituras, peraí, pastor, mas será que a Bíblia não está dizendo isso aqui, sim, sim, sim? Não é? Precisa falar isso. Especialmente os líderes da igreja estão aqui para defender a doutrina da igreja. Não da igreja, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, né? É importante isso, ok? Muito importante. Por que eles eram mais nobres, né? Porque eles receberam a pregação do Evangelho com interesse e dedicação. Eles examinavam as Escrituras, né? Continuando, quais foram as boas consequências da pregação da palavra em Bereia agora? Versículo 12. Muitos creram. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Eu não sei quantos de vocês leram Tessalonicenses, assim, agora, mais recente, né? Se você ler Tessalonicenses, são 2 cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Ele acabou de sair de Tessalônica e foi para Bereia, certo? E aí chega em Bereia, ele fala que aqueles de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. A impressão que a gente tem quando lê é que o pessoal de Tessalônica não era assim, né? O pessoal... Mas a impressão é errada. Porque quando você lê Tessalonicenses, você vê o Paulo enchendo aquela igreja de elogios, né? Que a fé deles é ouvida por toda a Acaia, né? Depois eu vou mostrar no mapa onde é que é a Acaia, né? Que a fé deles se divulgou por toda a região. Quer dizer, os de Tessalônica eram crentes fiéis, admiráveis. E os de Bereia eram ainda melhores. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está criticando os crentes de Tessalônica, não. Ele está elogiando os de Bereia, né? Isso é brilhante. Depois você pode ler Tessalonicenses, principalmente capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você vai ver ali como ele descreve a fé, o amor e a esperança daquele povo, né? Muito bacana isso. Então, o versículo 12 diz: com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Está vendo como o evangelho ele vai alcançando todas as classes sociais? Não é? Lá em Filipos, ele atingiu uma mulher vendedora de púrpura, Lídia, de tecidos, né? Possivelmente que tinha dinheiro, né? E atingiu também um carcereiro, alguém que era funcionário do governo, né? Assalariado, né? Talvez tivesse uma vida mais humilde, né? Você fala Hã? todos do governo Ganha, né? Normalmente o carcereiro, ele morava numa casa adjacente ao cárcere, à prisão, logo ali, pertinho, né? Ele morava ali, talvez até mesmo dentro, né, da construção, né? Quais foram as consequências ruins da pregação de Paulo em Bereia? Versículo 13. Mais uma vez, os judeus foram lá para a Irmãos, pregar o evangelho é assim. Não acho que vai ser um mar de rosas, porque não vai. Vai ter bênção? Vai. Só você pregar já é uma bênção. Não importa se as pessoas vão se converter, se vão vir para a nossa igreja, melhor.
né? Mas você pregar é a bênção. Tenha prazer em pregar o evangelho, em falar que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus para salvar todo aquele que crê do seu pecado. Agora, as rejeições virão, né? Então, aquelas pessoas que eram de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo já estava em Bereia e que estava pregando lá também. E eles foram e fizeram o mesmo que fizeram lá na primeira viagem missionária. Aqueles que saíram de Antioquia, foram para Icônio, foram para Listra e foram para Derbe, atrás de Paulo, perseguindo Paulo, né? Os judeus fizeram a mesma coisa aqui na segunda viagem missionária, né? Então, assim como aconteceu na Galácia, alguns judeus das cidades vizinhas foram perturbar os novos convertidos, quando souberam que o evangelho havia sido pregado ali também, e foram tumultuar a cidade para perseguir Paulo, fazer um tumulto na cidade, né? O que fizeram então os missionários? O que aconteceu depois dessa nova confusão? Vocês notaram que a igreja é que mandou Paulo embora? Os convertidos é que protegeram Paulo, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, né? Se você olha para o versículo 10, diz: e logo durante a noite os irmãos lá de Tessalônica, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Se você olha para o versículo 14, então os irmãos promoveram sem detença. O que é sem detença? Sem demora, rapidamente. Olha, irmãos, a igreja precisa vigiar, precisa orar, precisa estar atenta e agir com rapidez quando é necessário, não é? Eles protegeram aqueles homens e os enviaram rapidamente. Diz aí para onde? Só Paulo dessa vez. Em primeiro lugar, né? Enviaram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali, não é? Então, o que aconteceu? Os irmãos decidiram enviar Paulo a outra cidade. Timóteo e Silas permaneceram em Bereia, por enquanto, não é? Por enquanto. Ao deixar Bereia, para onde Paulo foi? Agora uma viagem mais longa, irmãos. Olha só, tá? É possível que ele tenha ido via mar, aí não fala, né? Mas para chegar em Atenas tem que fazer toda essa curva aqui, ó. Ou então, ou passar por aqui, por esse canal pequeno, ou dar a volta por aqui, né? Então ele fez uma viagem mais demorada. Podia ir por terra também, mas ali tem questão de montanhas, tem tudo isso que poderia dificultar, né? Os pesquisadores acreditam que foi por mar, que seria muito mais rápido. Mas a gente não sabe, não importa, tá? O que importa é que é mais distante. Ele foi até Atenas e... Atenas. No 14 fala, né? Fala dos lados do mar. Isso. Então, aqui é possível, então, baseado nisso, né, Maria? Que ele tenha se dirigido a um porto e através desse porto ele tenha chegado até Atenas. Então, com base nesse versículo, muitos estudiosos acreditam que ele tenha ido realmente de navio ou de barco, né? Atenas era o centro cultural e religioso de toda a Grécia, não é? Atenas era a cidade dos deuses, do panteão grego, né? De toda uma idolatria. Diz aí que Paulo ele se revoltava de ver tanta idolatria naquela cidade, né? E a Grécia, Atenas também era uma cidade cheia de promiscuidade, de imoralidade, né? Há uma grande capital, né? Atenas também era o lar de vários filósofos, pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros, né? Talvez não exatamente nascidos ali, mas ali criados e onde se... onde eles instruíram, onde eles fizeram seus discípulos, né? Estudaram ali e promoveram seus ensinos, né? Então, eu queria dizer, me fugiu aqui, né? O versículo 14 diz que eles promoveram
a partida de Paulo. E o versículo 15 diz o seguinte: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Eles não botaram Paulo no barquinho e falaram: tchau, Paulo, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, eles foram com Paulo até Atenas. Então, quem interpretava isso para ele eram os próprios irmãos da igreja que ele estava pregando. Então, ele em si não decretava nada, porque no versículo anterior fala que eles pegavam ele e levou a 60 quilômetros na cidade próxima. Agora, os outros irmãos pegou ele e levou até Atenas. Então, ele não decretava nada. Ali na hora da correria, eles pegavam ele e levavam para onde? Nos capítulos anteriores, Tiago, nós vemos que Paulo fugiu, né? Lá ele falou, eles saíram, né? Agora aqui, a Bíblia fala que os irmãos se preocuparam com ele. Falaram: Paulo, tá na hora de você cascar fora, né? Porque senão eles vão te pegar. Eles recebiam muito bem, né? E acolhia ele de uma forma que comprava a briga junto com ele. Isso. E a hospitalidade que eu quis enfatizar aqui é isso, né? Que eles não simplesmente falaram: o ônibus passa aqui 5h30 da manhã, você pode pegar o ônibus, aí você vai até a rodoviária, de lá... Não, eles acompanharam Paulo até Atenas, né? Para garantir, possivelmente, a proteção dele, a segurança dele, o conforto, o encorajamento para ele. Com certeza, nessa época, uma viagem dessa era de dias e dias. Com certeza, com certeza. Até Atenas não foi uma viagem curta, não, né? Eles falam, eu não lembro agora, mas eles falam em vários dias mesmo, né? Agora, prosseguindo, versículo 17. Segundo o versículo 17, quais locais Paulo usou em Atenas para pregar o evangelho? Sinagoga e na praça. Aí fala praça, né? Possivelmente uma praça só, porque senão ele falaria praças, né? Então ele fala... dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, não é? Aqui Paulo então já usou duas estratégias, ok? Nas cidades anteriores é dito que ele usou uma estratégia. Nessa cidade é dito que ele usou duas estratégias, né? Então ele usou a sinagoga dos judeus, pregando aos judeus, e aqueles prosélitos, aquelas pessoas que tinham temor de Deus e frequentavam a sinagoga, e também pregou na praça para todos que estavam ali. Aqueles que nunca tinham ouvido falar das Escrituras, que não tinham nada com judeus, né? Ele pregou também, tanto é que as pessoas ficam assim: o que esse tagarela está falando? Porque eles não tinham a menor ideia do que Paulo estava falando, não é? E aí, eles pegam Paulo, os gregos, eles pegam Paulo, não com o intuito de bater nele, mas falam: nós queremos entender melhor o que você está falando. Levaram Paulo para o Areópago, um lugar de discursos, de reuniões, e aí... Agora, Paulo, fala aí para a gente. Certamente muitas pessoas reunidas ali. E aí Paulo aproveitou a oportunidade, né? Agora vem uma pergunta muito inteligente. Isso aqui tem muita importância para você, muita importância para mim. Como devemos pregar o evangelho, tá? O que Paulo usou para falar da existência de Deus aos gregos? Isso é o começo. Paulo pensou o seguinte: bom, eles não sabem nada da lei dos judeus. Então, se eu começar a falar do Velho Testamento, de Moisés, ele vai falar: quem? Moisés? Quem é esse? Né? Eles não sabem. Então, ele observou que dentro daquela variedade de ídolos que tinha lá, tinha um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo pegou isso, simplesmente como um gancho, para ele começar a conversa. Ele fez disso um gancho. Olha, tem um Deus lá que vocês adoram, que vocês não conhecem, né? Ao Deus desconhecido. Então, eu quero falar para vocês que há um Deus que vocês não conhecem. Vocês não conhecem, né? E o que mais que ele usou? Se ele não usou a lei, o que foi que ele usou para mostrar que Deus existe? Pimba, usou a criação. Irmãos, isso é inteligente.
Às vezes você quer falar do amor de Jesus para alguém, você começa falando assim, mas lá em Gênesis, aí a pessoa, aonde? Porque muitas pessoas nunca leram a Bíblia, né? Alguns leram, alguns até sabem que tem Gênesis, mas realmente não tem o mínimo interesse, né? Então, como que você vai começar a conversa? Você tem que saber quem é a pessoa. A pessoa é uma pessoa religiosa, uma pessoa que lê a Bíblia, ou não, uma pessoa que não lê Bíblia, né? Como que você vai começar? Há um Deus, né? Há um Deus que criou todas as coisas, né? É muito importante você aproveitar esse argumento, né? Então o que Paulo usou? Paulo usou como ilustração um altar, não é não é ao Deus desconhecido que havia em Atenas, né? Então, com esse altar, né, Romilda, ele chamou a atenção das pessoas para ele. Ele prendeu a atenção das pessoas em primeiro lugar, e aí ele começou falando da existência de Deus através da criação, né? Paulo usou a criação para mostrar a existência de um Deus vivo e verdadeiro. Esse texto de Atos 17 a gente usa para evangelizar pessoas. Quem conhece o propósito da vida é os primeiros estudos do propósito da vida, é Atos 17, porque mostra quem é Deus, né? Vamos separar aqui algumas qualidades, atributos de Deus. Começando pelo versículo 24. O Deus que fez o mundo. Se ele fez o mundo, ele é o quê? Criador. Então, Deus fez o mundo, né? Há um Deus que criou todas essas coisas. Não é possível que esse mundo se originou do nada. Nem a ciência diz isso. A ciência diz que o universo partiu de alguma coisa, né? Alguma coisa gerou o que existe, né? Não tem como nada criar tudo, né? Alguma coisa, um ser superior, uma mente maior, o Deus desconhecido, né? Criou tudo isso. O que mais que o texto fala sobre Deus? O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo Ele. Então, quem é Senhor é o quê? Tem o quê? Autoridade, tem poder. Senhor, Deus é dono de tudo. Porque se Ele criou, Ele é dono daquilo que Ele criou. Ele tem autoridade sobre tudo. Sobre você, sobre mim, sobre todos nós, né? E um dia nós vamos prestar conta da nossa vida para Ele. Isso é importante também, né? Não habita em santuários. Olha, o que tinha em Atenas, gente, era santuário. Era lugares, templos pagãos. Mas ele está falando, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus está só aqui, gente. Onde que Deus está? Ele se faz presente em qualquer lugar, né? Ele é onipresente, né? Deus é onipresente. Ele não habita, ele não mora, ele não dorme aqui, gente. Ele está conosco, habita em nós, né? O que mais que a gente aprende de Deus aqui? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus precisa da gente. Deus não está procurando desesperadamente pessoas para adorá-lo. Ele não precisa disso. Tem gente que acha que Deus é tão pequeno. Não, mas Deus ele precisa da gente. Porque quem é que vai adorar Ele se não for a gente? Que pequenez de pensamento. Deus é Deus. Se Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, né? Mas nós precisamos dele. Então, se Deus não precisa da gente, Ele é autossuficiente. Isso está bom no propósito da vida, né? Deus é autossuficiente, né? Pois Ele mesmo é quem a todos dá. Se Ele dá vida, Ele é a fonte da vida, não é? Ele é quem Ele é. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se Ele dá vida para todos, Ele é a fonte de vida desse mundo. Ele é a fonte da vida, né? Você pega textos da Bíblia que você vê, fala, Deus permitiu que ela concebesse.
né? Deus permitiu que ela ficasse grávida e ganhasse aquela criança, né? Versículo... cadê, gente? Eu vou para o 27, tá? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Gente, é possível para nós acharmos Deus? É possível achar Deus? O que o versículo diz? Deus criou todo mundo para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam, bem que não está longe de cada um de nós. É possível achar a Deus? É possível. Ele está próximo. Ele está próximo de nós, né? Só que nós precisamos dele para achá-lo, né? Essa é a chave, né? Deus é possível de se achar, né? Ele é possível de se achar. E aí ele vai falar sobre versículo... Não vai dar tempo da gente ver todas as qualidades, mas Deus é santo, Deus é misericordioso, né? Deus é juiz e Deus é um juiz justo, né? E aí você vê qualidade de Deus nesse texto. E a tática de Paulo para pregar a alguém que não conhece a palavra de Deus, através da criação, né? E ele vai colocando coisas, características desse Deus para esse povo, ok? Versículo 27 dá o motivo para o qual Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Para buscar e achar. Não só buscar, né? Porque a gente pode buscar, mas não achar, encontrar. Mas Deus criou o homem para buscar e achar a Deus. Porque se você tatear, olha, tatear é você, né, assim, mesmo se estiver no escuro, Deus está perto. É possível achar Deus? Sim, Ele está perto. E aí no final ele fala, o que os homens devem fazer? Versículo 30. Então ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque ele vai julgar esse mundo através de um homem que ressuscitou dentre os mortos. E esse homem é o Senhor Jesus, não é? Então os homens devem se arrepender dos seus pecados, né? Quais foram as consequências da pregação em Atenas? Uns creram e outros zombaram. Isso. Uns creram, outros zombaram, né? Algumas pessoas se agregaram a ele, né? Diz aí, passaram a andar com ele, né? Queridos, eu quero concluir dizendo sobre o trabalho árduo de missões, o árduo trabalho missionário. É difícil um trabalho missionário, não é simples. Às vezes a gente não tem a menor noção o que essas pessoas passam por aí afora. Paulo foi expulso de Filipos, tinha acabado de ser expulso de Filipos, por ele ter ajudado uma pessoa, libertado uma pessoa de um demônio, não é? Ele fugiu de Tessalônica por causa de judeus invejosos. Ele fugiu de Bereia dos mesmos judeus que queriam perseguir sua vida. Em todas essas cidades, igrejas foram formadas. Pessoas foram convertidas a Cristo em meio a toda essa perseguição, não é? O trabalho missionário é árduo. Você está disposto a participar desse trabalho missionário? Irmãos protegeram e acompanharam os missionários. Eu já falei isso aqui, né? Que belo exemplo. Será que nós temos protegido os missionários de Deus? Nós temos auxiliado, ajudado os missionários de Deus? Olha, eu quero fazer alguns desafios. Talvez você está aqui, Deus está tocando no seu coração. Olha, eu quero ser um missionário, né? Eu quero te desafiar. Comece a orar por isso. Comece a buscar este Deus, né? Deus, Ele chama os seus, não é? Mas o nosso dever é anunciar, é pregar, né? Proclamar. Ore por isso. Talvez Deus está te chamando para ser um missionário, para levar o evangelho aos perdidos.
sacrificar sua vida para a salvação de outras pessoas. Eu quero te desafiar a orar por missões, a contribuir por missões ou com missões, né? Hoje a gente viu isso, que o trabalho missionário é muito complicado, né? Há perseguições, é necessário perseverança. Então ore pelo pastor Leandro, ore para que ele seja perseverante, ore por outros missionários que talvez você conheça, né? Ore para que o Senhor Deus dê a esses irmãos a perseverança necessária para enfrentar a oposição e às vezes, se necessário for, para fugir da oposição. Deus é que sabe a hora certa de todas as coisas, não é? A igreja deve proteger e apoiar os missionários, né? Eu quero desafiar a igreja. Vamos orar por esse missionário que nós não enviamos, mas nós temos orado por ele, nós temos apoiado esse irmão. Envelopinho roxo, tá ali, ó. Contribua exclusivamente com ele. Daqui 7 dias nós vamos celebrar aqui o culto de missões, segundo culto de missões desse ano, né? Eu quero desafiar você, né? Quem sabe preparar uma oferta especial, talvez já está no fim do mês, você já, né, não está mais guarnecido, mas se tiver, traga uma oferta especial, colocar no envelopinho roxo que vai direto para o pastor Leandro, não é? Eu quero te desafiar a orar por ele todos os dias, não só quando a gente fala o nome dele aqui no culto, né, mas na sua casa, dobre o seu joelho, interceda por ele. Comunique-se com ele. Irmãos, eu quero fazer mais um desafio, tá? Traga um bilhete. Não precisa ser a carta toda, não. Nós vamos juntar vários bilhetes. Eu vou juntar os seus bilhetes e vou fazer uma carta. Vou colar no papel e eu quero enviar essa carta escrita à mão, né? Coisa que a gente não faz muito em nossos dias, né? Escreva um bilhete para ele, para a Cida, a esposa dele, para a Raquel, filhinha dele. Se você quer dar um presentinho, pode trazer o presentinho, né? Não coisa muito grande não, uma coisa que cabe numa caixinha pequena, para a gente enviar para ele, né? Para ele se sentir encorajado, para ele se sentir amado por essa igreja, para ele sentir que Deus está com ele também, né? Ele lembrar disso porque ele é ser humano, ok? Então, vamos orar? Fala, irmão. Eu só lembrar também, nesse contexto aqui, a gente lembrar do Clemar, né? O próprio também, que a gente está orando por ele. Amém, irmão. Sim, sim. Eu tenho orado por ele todos os dias, que a igreja também possa orar por ele, né? Nós temos outros irmãos, outras igrejas aqui em Uberlândia, né? Araguari. Vamos orar, querido Deus, obrigado pela tua palavra, por Paulo, por Silas, por Timóteo, por homens que deram suas vidas, Deus, para o Senhor. Deus, incomoda aqueles corações que porventura estão aqui e querem dar suas vidas para o Senhor, Deus. Estão sentindo o Senhor bater a porta dos seus corações, Deus. Prepara, querido Deus, essas pessoas para que sejam missionários ou missionárias do Senhor neste mundo. Deus, eu creio que o Senhor pode usar pessoas aqui para levar o Evangelho a povos distantes. Mas também, Deus, para levar o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, para as pessoas do seu bairro. Usa-nos, Deus, na vida do pastor Leandro. Abençoe esse irmão, a sua família, encoraja a sua fé. Deus, usa-nos, Deus, para contribuirmos financeiramente, para ajudá-lo com palavras de conforto, de encorajamento. O Josleimar, como foi dito, e outros irmãos que estão aqui, Deus, pregando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.